Nós vamos ter uma breve reflexão da palavra de Deus no livro de Daniel. Daniel está aí, nós vamos falar de Daniel hoje. Amém? Nós vamos ler Daniel, capítulo 6, dos versículos de 1 a 12. Amém? Você com certeza já ouviu essa história, já deve ter lido essa história na palavra de Deus, mas o legal da palavra de Deus é que ela é viva, e ela sempre tem algo novo para nos falar, mesmo que nós tenhamos lido várias vezes aquele texto. Como ela é viva, ela sempre vivifica a nossa alma e traz algo novo para o nosso coração. Então quero convidar você para ler esse texto juntamente comigo nessa noite. E assim diz a palavra de Deus em Daniel 6. Pareceu bem a Dário constituir sobre o reino a 120 sátrapas que estivessem por todo o reino, e sobre ele 3 presidentes, dos quais Daniel era um, aos quais estes sátrapas dessem conta para que o rei não sofresse dano. Então o mesmo Daniel se distinguiu destes presidentes e sátrapas, porque nele havia um espírito excelente. E o rei pensava em estabelecê-lo sobre todo o reino. Então os presidentes e os sátrapas procuravam ocasião para acusar a Daniel a respeito do reino, mas não puderam achá-la nem culpa alguma, porque ele era fiel e não se achava nele nenhum erro nem culpa. Disseram, pois, estes homens: nunca acharemos ocasião alguma para acusar a este Daniel, se não a procurarmos contra ele na lei do seu Deus. Então estes presidentes e sátrapas foram juntos ao rei e lhe disseram: ó rei Dário, vive eternamente. Todos os presidentes do reino, os prefeitos e sátrapas, conselheiros e governadores, concordaram em que o rei estabeleça um decreto e faça firme o interdito que todo homem que por espaço de 30 dias fizer petição a qualquer Deus ou a qualquer homem, e não a ti, ó rei, seja lançado na cova dos leões. Agora, pois, ó rei, sanciona o interdito e assina a escritura, para que não seja mudada, segundo a lei dos medos e dos persas, que não se pode revogar. Por esta causa, o rei Dário assinou a escritura e o interdito. Daniel, pois, quando soube que a escritura estava assinada, entrou em sua casa e em cima, no seu quarto, onde havia janelas abertas do lado de Jerusalém, 3 vezes por dia, se punha de joelhos e orava e dava graças diante do seu Deus, como costumava fazer. Então aqueles homens foram juntos e, tendo achado a Daniel a orar e a suplicar diante do seu Deus, se apresentaram ao rei. E a respeito do interdito real lhe disseram: não assinaste o interdito que por espaço de 30 dias, todo homem que fizesse petição a qualquer Deus ou a qualquer homem, e não a ti, ó rei, fosse lançado na cova dos leões? Respondeu o rei e disse: esta palavra é certa, segundo a lei dos medos e dos persas, que não se pode revogar. Amém? Vamos ler até aqui. Feche seus olhos, vamos orar. Senhor Jesus, a Tua palavra é poderosa, a Tua palavra, Senhor Deus, ela é viva, ela é eficaz. E nós queremos que esta palavra, Senhor Deus, venha ser ministrada no nosso coração nesta noite. Que o Teu Espírito Santo abra os nossos olhos espirituais, abra a nossa mente espiritual, os nossos ouvidos, para que esta palavra, Senhor Deus, ela possa alcançar o nosso coração e a nossa mente. Capacita a mim, Senhor, que nada sei e nada posso, porque é o Teu Espírito que faz em nós todas as coisas. Como diz a Tua palavra, que sem Ti nós nada podemos fazer. Por isso eu te peço que a sabedoria do alto seja sobre mim nesta hora. E que aquilo que o Senhor deseja seja partilhado nesta noite. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Queridos, quem aqui tirou férias? Quem viajou? Pode levantar a mão bem alto.
Nossa, não foi tanta gente ainda, né? Quem vai tirar férias ainda? Tem gente que está quase indo tirar férias, né? Glória a Deus. Férias é um momento muito interessante, porque ele é cheio de expectativas, não é verdade? Você vai pensando assim, poxa vida, agora eu vou descansar, vou refazer as minhas forças, mas nem sempre as coisas acontecem como a gente espera. O pastor Tiago, hoje pela manhã, ele disse que ele se sentiu muito frustrado quando ele foi para a praia, porque ele estava achando que ele ia descansar e ele voltou mais cansado. Porque praia com bebê não é para descansar. As crianças ficam agitadas, a Alice dormiu mal por causa do calor. Mas tem algumas coisas que as férias nos oferecem. E se você não tirou férias ainda, eu quero desafiar você que vai tirar férias. A gente tem mais tempo. Tempo para estar com a família, tempo para estar com os nossos filhos, mas também mais tempo para estar com Deus. E todas as vezes que eu tiro férias e o pastor tiramos férias, nós gostamos de ir em outras igrejas. Você vai pensar assim, pastor, não quer pisar em igreja, né? Não, a gente gosta de visitar outras igrejas. E nós gostamos de ouvir outras pessoas pregando. E nós podemos estar em 2 igrejas diferentes. Uma delas, a 8ª Presbiteriana, que é em Belo Horizonte, do pastor Jeremias Pereira, que alguns aqui já viram sermões, ministrações, e se Deus quiser, esse ano ele estará aqui conosco, na nossa igreja, vamos ter esse privilégio. E quando eu adentrei então no templo daquela igreja, estava escrito assim, num outdoor bem grande que eles têm lá no altar, o ano da esperança. E eu fiquei com aquilo na cabeça, eu falei assim, gente, todas as igrejas têm um moto, né? Tem um ano. Ano da fé, ano da esperança, ano do milagre, ano da prosperidade. E eu sempre tive muita resistência com relação a isso. Mas, orando recentemente, o Espírito Santo falou comigo, nós precisamos ter metas. Nós precisamos ter objetivos. Porque quem não tem objetivo, não sabe onde quer chegar. Quem não estabelece meta, não sabe para onde vai. E eu comecei a orar, eu falei, Senhor, qual é então a meta que o Senhor tem para mim? Ou melhor, Deus, qual é a meta que o Senhor tem para a nossa igreja? E aí eu fui visitar uma outra igreja. E chegando nessa igreja, estava lá, o ano da fé. E aí o Espírito Santo falou comigo, esse é o ano da fé. Esse é o ano da fé para a sua vida, e esse é o ano da fé para a sua igreja. Não só, queridos, porque nós temos desafios aqui com relação à nossa congregação, e muitos dos irmãos já sabem, estamos aí já começando a construção em Santana de Parnaíba, mas não somente por isso, mas porque olha o que a palavra de Deus diz, que sem fé é impossível agradar a Deus. Porque importa, queridos, que aquele que crer em Deus tenha fé que Ele exista, e olha que coisa maravilhosa a sequência do texto bíblico, que Ele é galardoador dos que o buscam. E o que é galardão, gente? Presente. Quem tem fé, recebe presente. Não sou eu que estou dizendo isso, é a palavra. E quando Deus falou isso, eu falei, Senhor, então quer dizer que esse ano é o ano que o Senhor quer presentear a nossa igreja? E o Senhor falou, é isso. Eu quero derramar mais, mas é preciso fé. E aí o Senhor me levou a Daniel. Esse texto que nós lemos, que você bem conhece e sabe qual é o resultado dele. Daniel teve fé. E ele foi liberado, ele foi liberto das covas dos leões. Mas a gente tem a tendência a ficar muito fixo no livramento. E esquece do processo pelo qual Daniel passou para que ele fosse jogado na cova dos leões. E aí eu queria refletir com vocês a respeito da pessoa de Daniel. Quem Daniel era? Daniel, queridos, era um homem de Deus, um jovem de Deus, um menino de Deus. Porque quando ele foi tirado de Jerusalém, o texto, se você for ler no começo, né, lá em Daniel 1, vai dizer que no ano 1º de Nabucodonosor, sitiou Jerusalém. O que é sitiar? É cercar Jerusalém. E o Império Babilônico, Medo-Persa também, eles tinham por hábito sitiar e ficar durante um bom tempo em volta daquela cidade, amedrontando
e tirando as esperanças daquele povo, criando pavor, até que de fato eles entrassem e destruíssem por completo aquela nação. E eles faziam pequenas emboscadas. Eu gosto muito de filme medieval. Eu não sei se vocês gostam também, mas eu gosto muito de filme medieval. E os filmes medievais, vocês têm, principalmente esses filmes romanos, gregos, você tem as investidas, as emboscadas, as armadilhas que são feitas. E era mais ou menos isso que Nabucodonosor fazia com seu exército. Ele sitiava aquele lugar e de tempos em tempos ele fazia emboscadas. Ele adentrava em Jerusalém para um objetivo, para desestabilizar e desestruturar o povo de Israel. E numa dessas emboscadas, ele deu ordem aos seus soldados, aos seus generais. Ele diz assim: olha, eu preciso que vocês tirem de Jerusalém jovens, nobres, jovens que façam parte da coroa, da realeza de Jerusalém, e tragam eles para mim. E numa dessas emboscadas, então, e dessas missões especiais, quem foi tirado, arrancado sorrateiramente da sua terra? Daniel. Então, queridos, a gente começa a perceber que Daniel já começou a sofrer lá atrás. Quando, sem ele desejar e sem ele querer, ele fazia parte de uma nação corrupta, que estava sofrendo o juízo de Deus sobre ela, devido à idolatria e aos sacrifícios a ídolos imundos. Eu já disse para vocês, queridos, que Salomão era um homem de sabedoria, mas a sua velhice terminou num caos. Salomão terminou a sua velhice adorando a Astarote e a Baal, sacrificando a Moloque e a Astarote. Isso significa matando crianças. E você vai pensar assim: como pode um homem tão cheio de sabedoria e cheio de Deus chegar a este ponto? Ele chegou a este ponto porque o seu coração começou a ser dominado pela idolatria, e pelo poder, e pelo orgulho, e pela vaidade. E no fim da sua caminhada, ele morreu um homem ímpio. Daniel não era assim. Ele era um jovem, como diz a palavra de Deus aqui, nós lemos, de espírito excelente. E ele foi arrancado. E aí você pode se perguntar: mas espera aí, ele era bom. Ele era um bom. E aqui vem um ponto de interrogação: por que coisas más acontecem às pessoas boas? E você pode estar nessa onda, nessa vibe aí. Poxa vida, eu sou uma pessoa tão boa, eu faço tudo tão direitinho. Eu sirvo o Senhor, eu vou na igreja, eu dou o dízimo, né? Eu temo a Deus. Por que o Senhor está permitindo que isso aconteça na minha vida? Por que eu estou desempregado? Por que eu estou passando luta financeira? Por que tem doença na minha família? E eu vou perguntar para vocês: por que Daniel foi arrancado da sua terra e foi levado a uma nação estranha? E quando ele lá chegou, queridos, não foi só ele que foi arrancado, mas a sua cultura e o seu nome também estavam preparados para serem arrancados dele. Porque a primeira coisa que Nabucodonosor fez, quando Daniel chegou naquela terra, foi trocar os nomes dele e dos seus colegas. E Daniel, que tinha um nome que significava Deus é o meu juiz, passou a se chamar, queridos, abra comigo aí, em Daniel capítulo 1. Versículo 6, versículo 7, olha que interessante o que diz a palavra de Deus. O chefe dos eunucos lhe pôs outro nome, a saber, Daniel, o de Beltesassar. E você sabe o que significa isso em hebraico? Deus Baal. E Baal, queridos, era o Deus dos deuses para os babilônios. Era a supremacia da idolatria. Daniel sai da sua terra. Ele era um jovem nobre, rico, cheio de conhecimento, douto. E ele foi arrancado então da sua terra, levado para a Babilônia. E lá ele perde o seu nome de Deus é meu juiz e passa a ser chamado de Beltesassar, príncipe Baal, Deus Baal.
A primeira luta de Daniel estava ali então na sua identidade. E então o rei, ele diz o seguinte: olha, além de trocar os nomes, eu quero que eles comam a ração que eu vou dar para eles, ou seja, a comida. E toda a comida, querido, servida na Babilônia, ela era consagrada. Consagrada a Baal. E agora você vai entender porque Daniel fala assim, ele chama o chefe dos eunucos e fala: olha, eu quero comer uma comida diferente. Eu quero comer frutas e verduras. E o chefe do eunuco fica preocupado, porque ele fala assim: se você comer só isso, você vai ficar raquítico. E aí eu vou ter problemas com o rei. Mas, queridos, Daniel, mesmo tendo sido arrancado da sua terra, mesmo seu nome tendo sido trocado, mesmo estando mexendo com as estruturas da sua identidade, ele se manteve firme naquilo que ele tinha com conhecimento do propósito de Deus para a sua vida. Ele chamou aquele eunuco, ele falou: não, pode confiar. Eu vou comer, os meus amigos vão comer, e dá 10 dias aí que você vai ver que a gente vai ficar beleza. Porque ele não queria comer comidas sacrificadas. E aqui tem a primeira lição espiritual para as nossas vidas. Muitas vezes quando nós estamos em desafios, em lutas, em momentos difíceis, nós temos a tendência de sair correndo desesperados para qualquer lugar, buscar qualquer ajuda. E muitas vezes nós trocamos os pés pelas mãos porque nós não nos firmamos naquilo que nós conhecemos. Quem é o seu Deus? Quem é aquele que te sustenta? Quem é aquele que é o Senhor da sua vida? Nós cremos que é Jesus, amém? E cremos que nele há poder. A Marilene disse aqui, nele há poder, e nele há poder, amém? Ele continua sendo o mesmo Deus. O mesmo Deus de Daniel é o Deus que está aqui hoje nesta igreja. Então nós precisamos também ter postura espiritual e coerente e firme diante das adversidades, de nos apegarmos ao Senhor e dizermos: nós cremos no poder de Deus. Ainda que eu seja arrancado da minha terra, ainda que o meu nome seja trocado, ainda que eu esteja desempregado, ainda que haja enfermidade, ainda que as coisas da minha casa não estejam boas, eu sirvo a um Deus vivo, firme no propósito. Passado 10 dias, queridos, aquele chefe dos eunucos olha para Daniel e vê que ele era e os seus amigos eram melhores, estavam mais saudáveis, robustos, e neles havia vitalidade, havia vigor, propósito, firmado no propósito. E aí, queridos, vem a segunda prova de Daniel. Nabucodonosor de madrugada tem um sonho doidão lá. Sonhou com uma estátua, tinha cabeça de cobre, não sei o que, de bronze, pé de ferro, pé de vaso, de barro, braço de bronze, peito de... uma confusão, sonhou lá com o negócio. E ele não se deu por satisfeito, chamou os sábios da Babilônia, e dentre eles, aqueles que haviam sido tirados de Jerusalém. E pediu que lhes desse interpretação, mas Daniel não estava neste momento quando foram chamados. E ninguém conseguia responder. O que Nabucodonosor? A explicação. Ninguém conseguia sequer falar. E Nabucodonosor não contou o sonho. Ele disse o seguinte: olha, eu preciso de alguém que tenha coragem de interpretar o que eu estou sonhando. E ninguém teve essa coragem. E ele ficou bravo. Ele falou: pois agora eu vou dizer que além de vocês terem que me dizer o que eu sonhei, vocês vão ter que dizer, interpretar, e se não fizerem, vai morrer todo mundo. Daniel estava no meio. Queridos, a aprovação de Daniel não começou lá na cova dos leões. A aprovação de Daniel começou quando ele foi arrancado de Jerusalém. E só para deixar vocês um pouquinho assim mais custosos do tempo, o sítio em Jerusalém começou em 607 a.C. A derrocada de Jerusalém aconteceu em 536 a.C., 75 anos. Daniel não voltou para Jerusalém. Daniel morreu na Babilônia. E na Babilônia, ele continuou tendo um espírito excelente. O que eu quero dizer para você nessa noite é: no meio da prova, você pode ter espírito excelente. Amém? E aí, queridos,
foi dado decreto para que todos os sábios daquela terra morressem. E chegou então o conhecimento de Daniel, de que ninguém era capaz. Daniel então mandou recado e disse ao rei: olha, espera um pouquinho aí, que eu vou orar ao meu Senhor, e nós vamos dizer ao rei o que ele sonhou e qual é a revelação. Daniel, querido, se juntou aos seus amigos, Sadraque, Mesaque e Abednego, Misael, Abiel, esqueci o nome do outro que está aqui, Natanael. É Natanael, gente? Esqueci. Obrigada, Azarias, Misael e Ananias. Falei tudo errado. Bom que a Bíblia conserta, né? Chamou aqueles amigos e eles se colocaram em oração. E Daniel tinha o dom de visões, queridos. Que coisa maravilhosa. Ele viu o sonho de Nabucodonosor. Então ele prontamente mandou um recado e falou: fala para o rei não matar ninguém não, que eu estou entrando. Queridos, e aqui vem outro princípio espiritual para a nossa vida. Quando nós estivermos no momento de dificuldade, de adversidade, de provação, nós não podemos ter espírito de covardia e de recuo. Nós precisamos ter espírito de ousadia. E ousar diante de Deus. Daniel poderia ter aceitado aquela situação: vamos morrer. Quem fala isso numa peça? Tem alguém que fala isso: vamos morrer. Meu filho fala isso. Eu lembrei que uma vez a gente estava viajando de avião. Ele era pequenininho e tinha aquele filme do Madagascar, vocês lembram? E aí, quando eles estão caindo do avião, senhores passageiros, aviso que o avião está caindo, né? Vamos morrer. E aí nós estávamos no avião uma vez, Davi tinha 2 aninhos. E a aeromoça falou lá o que tinha acontecido, né? Todos os procedimentos para o avião, se acontecer alguma coisa. Quando ela sentou e ficou todo mundo em silêncio, ele levantou: senhores passageiros, gostaria de avisá-los que o avião está caindo, nós vamos morrer. Eu não sabia onde enfiar a minha cara, agora que eu lembrei. Então Daniel poderia ter falado isso: vamos morrer, todo mundo vamos apavorar, vamos morrer. Mas Daniel teve um outro posicionamento, queridos. Ele foi para aquele que pode livrá-lo de todas as coisas. Ele falou: espera um pouquinho aí, não mata ninguém não. Eu vou consultar ao Rei dos Reis, ao Senhor dos Senhores, ao Deus Todo-Poderoso, aquele que era, que é e que há de vir, aquele que sabe de passado, presente e futuro, aquele que é eterno, o Eolim, aquele cujo nome não pode ser sequer pronunciado. E ele consultou então aquele Deus maravilhoso, e Deus deu a revelação. E quando ele chegou a Nabucodonosor, ele descreveu aquela imagem, ele descreveu o significado de cada uma delas. Não vou falar agora porque é muita coisa. Mas assim que ele acabou de falar, Nabucodonosor caiu com seu rosto em terra e disse: que esteja estabelecido hoje que não há nenhum Deus como o Deus de Daniel. E aqui vem um outro princípio espiritual para a prova. Querido, quando você vencer a sua prova, é o nome de Deus que vai ser glorificado. E você vai poder dizer: é o meu Deus, o Deus Elohim, aquele que está acima de todo Deus, de todos os deuses, é que fez esse milagre na minha vida. Não tenha medo da provação, mas tem que ter fé. Tem que ter espírito excelente. Queridos, passado por tudo isso, Daniel vai para a cova dos leões. Ele poderia dizer assim: por que comigo, Senhor? Você já deixou eu ser arrancado da minha terra. Quase que eu morro na mão dos servos de Nabucodonosor, porque o cara lá sonhou e ninguém sabia revelar. E agora o Senhor está me deixando ir para a cova dos leões. E queridos, pense bem, Deus não livrou Daniel da cova. Deus não fez um milagre para que ele não entrasse. E diz o texto bíblico, se você continuar lendo até o fim, que Nabucodonosor se enfureceu tanto com a postura de Daniel, que acendeu a chama 7 vezes mais, ao ponto de quando os homens foram jogar Daniel atado dentro daquela cova ali. Estou falando errado, gente, desculpa. Estou falando da fornalha, já misturei, desculpa, agora que eu vi. Mas isso aconteceu com os amigos dele depois também.
a prova, né? As provas que foram vindo. Mas quando Daniel foi jogado, o coração de Nabucodonosor estava ali, receoso. E diz a palavra, queridos, que Nabucodonosor observou e tinha uma outra pessoa andando lá dentro. Você consegue imaginar isso? Uma outra pessoa andando lá dentro? Abre comigo a palavra de Deus aí. Daniel 6. Misturei as coisas aqui, viu, irmãos? Me perdoe. Estou falando do fogo e estou falando da cova. Olha que coisa maravilhosa. Versículo 16. 6,16. Então o rei ordenou que trouxessem a Daniel e o lançassem na cova dos leões. Disse o rei a Daniel: o teu Deus, a quem tu continuamente serves, que ele te livre. Foi trazida uma pedra e posta sobre a boca da cova. Selou-a o rei com seu próprio anel e com o dos seus grandes, para que nada se mudasse a respeito de Daniel. Então o rei se dirigiu para o palácio, passou a noite em jejum e não deixou trazer à sua presença instrumentos de música, e fugiu dele o sono. Pela manhã, ao romper do dia, levantou-se o rei e foi com pressa à cova dos leões. Chegando-se ele à cova, chamou por Daniel com voz triste. Disse o rei Daniel: Daniel, servo do Deus vivo, dar-se-ia o caso que o teu Deus, a quem tu continuamente serves, tenha podido livrar-te dos leões? Então Daniel falou ao rei: ó rei, vive eternamente. O meu Deus enviou o seu anjo e fechou a boca aos leões. E aqui, queridos, vem a dimensão da fé. Você não está sozinho. Nunca está sozinho. E é por isso que às vezes nós precisamos de ter uma experiência radical na nossa vida, para que a gente possa crer no poder que há no nome de Jesus. A Marilene sempre fala do livramento que ela teve naquele matagal. É uma experiência que ela jamais vai esquecer, e a presença de Deus estava lá com ela. Esses dias orando, o Senhor me lembrou do acidente que nós tivemos, o capotamento do nosso carro. E queridos, eu só posso crer, e creio que ali tinham muitos anjos, para que ninguém se ferisse. Nós não estamos sozinhos. Nunca estamos sozinhos. Por que então, ao invés de reclamarmos da prova, nós não passamos por ela confiantes de que o nosso Deus está presente na cova e em toda e qualquer situação? Último versículo para nós lermos. O texto de Daniel 6,10 diz assim: quando soube que aquela escritura estava assinada, ele entrou na sua casa, subiu para o quarto onde havia janelas, e ele se pôs de joelhos, e ele orava, queridos, olha que coisa extraordinária, e dava graças. Você consegue imaginar um homem prestes a morrer, agradecendo a Deus? Você consegue imaginar tamanha loucura, tamanha incoerência, tamanho antagonismo dessa situação? Ele orava, ele clamava, mas ao mesmo tempo ele agradecia. E aqui vem o segredo do espírito excelente. Como eu posso ter um espírito excelente? Não tem como, meu irmão, você ter um espírito excelente se você não tem uma vida de oração. Não tem como você ter um espírito excelente se na sua boca só há murmuração e reclamação. Não tem como você ter um espírito excelente e passar pela provação, crendo na soberania de Deus sobre a sua vida, se você não focar no Deus da sua fé e não no problema. Daniel poderia se lamentar porque seria jogado na cova, mas ele não focou na cova, ele focou no Deus que poderia livrá-lo. E eu quero te desafiar, nesta noite, você, assim como eu, tem desafios na sua vida. E talvez sejam desafios que aos olhos humanos não há solução. Não há solução para aquele homem drogado. Não há solução para aquele casamento. Não há solução para aquela família. Mas nós servimos a um Deus do impossível. E se eu não crer nisso, eu posso jogar a minha Bíblia fora. Porque é disso que a Bíblia fala o tempo todo. De um Deus soberano que se fez carne. Ele saiu, ele desceu da sua glória.
Ele abriu mão da sua glória e Ele veio morar aqui comigo e com você. E Deus nos amou tanto e Ele nos ama tanto. E quando Ele morreu, Ele estava orando ali no Gólgota. Ele falou assim: Senhor, o que vai ser dos meus pequeninos? Eles vão ficar só. E Deus disse assim: não, eu enviarei o Consolador, o Espírito da verdade que o mundo não conhece. Não vos deixarei sós. Eis que estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Isso é fé. Isso é fé. E aí entra, queridos, aquilo que o Senhor tem falado comigo. Como pastora, nós temos muitos desafios naturais, mas nós servimos a um Deus que age no sobrenatural, além do que os nossos olhos podem ver. E eu falei: Senhor, chega. Eu não vou mais querer resolver as coisas do meu jeito. Enquanto nós estávamos louvando aqui, eu falei: Senhor, Tu é a honra, Tu é a glória, Teu é o domínio. O Senhor sabe caminhos que nós desconhecemos. Os Teus propósitos são mais altos. Então faz a Tua vontade. E foi isso que Daniel fez quando ele entrou naquela cova. Ele disse: seja feita a vontade do Senhor. Se Ele quiser me livrar, Ele vai me livrar. Se Ele não quiser, Ele continua sendo bom. Ele continua sendo Deus. E eu continuarei servindo, porque Ele é o Deus da minha salvação. Daniel, queridos, antes mesmo de passar por essa prova, teve uma revelação daquilo que isso sucederia. E é o último versículo que eu gostaria de ler com vocês, Daniel 2:44. Um homem de espírito excelente, um homem cheio da palavra. E assim diz esse versículo, esse texto: mas nos dias destes reis, o Deus do céu suscitará um reino que não será jamais destruído. Este reino não passará a outro povo, esmiuçará e consumirá todos esses reinos, mas Ele mesmo subsistirá para sempre. Queridos, Daniel não viu esse reino. Eu e você vemos. É um reino pela fé. É um reino que Daniel sonhou, que Deus mostrou em visão para ele. Daniel viu Jesus pela fé. Nós podemos vê-lo e tocá-lo concretamente, porque Ele está conosco todos os dias. E por isso nós somos desafiados a dar graças em toda e qualquer prova pela qual passarmos. Não se esqueça, Deus está com você. Deus está comigo. Deus está aqui. E ao terminar este sermão, é aquilo que o Senhor tem falado comigo, eu me lembrei de um cântico que eu aprendi quando criança. Que diz assim: Deus está aqui, aleluia, tão certo como o ar que eu respiro, tão certo como a manhã que se levanta, tão certo como eu te falo e podes me ouvir. Você está respirando? Deus está aqui. Deus está no amanhã. Deus é o dono da sua vida. Ele conhece a sua luta e Ele jamais vai te abandonar.